Olá, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje nós vamos falar de nós mesmos. Sim, será que você se considera um adorador ou uma adoradora? Então vamos falar acerca disso no livro do Evangelho segundo escreveu Jesus, ali escrito por João. O livro do Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4, verso 23. Evangelho de Jesus, escrito por São João. Evangelho de João 4, 23. João 4, 23 diz-nos o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Entendeu? Entendeu aí? Hoje nós vamos tratar um pouco com a tua alma, falar de trechos importantes da tua vida, porque hoje nós vamos ter como tema deste áudio a biografia de um adorador. Fecha teus olhos, ora comigo e te prepara para se quebrantar no Senhor com lágrimas. Pai amado, Pai bendito, Deus, Tu que és o Deus que nos conhece a nossa alma, conhece o nosso intelecto, Pai. Tu que és o Deus, Senhor, que nos sonda como qualquer outra pessoa. Deus, quando choramos, quando sorrimos, quando estamos cantando, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe, Senhor, quando estamos perdendo, quando estamos ganhando, e tudo vai cooperar acerca de Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, sentir, aleluia, a necessidade de Te adorar independente das dificuldades. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive para todo sempre. Amém. Vamos lá? Hoje nós vamos falar acerca da biografia de um adorador. Presbítero, em primeiro lugar eu quero saber o que é a biografia. Biografia é você relatar fatos importantes da vida de alguém, é você narrar a vida de alguém, escrita em um livro, escrita em uma história. É você contar a história de alguém. E hoje eu vou contar a história de muitos homens e muitas mulheres de Deus, que passam por lutas, que são humilhados, que muitas vezes são injustiçados, que muitas vezes não sabem o que fazer, mas sabem a quem recorrer. Eu vou falar de você. Lembra quando você aceitara Jesus há muito tempo atrás, ou até agora há pouco, ou até alguns meses, alguns anos, ou até recentemente, há alguns dias? E imagino eu que você nunca percebeu ou você entendeu a força que você tinha e da onde você tirara tantas forças. E há muitos que dizem: olha, a minha história ela dava um livro. Pois bem, no livro de Salmo 139 diz que este livro ou esta biografia foi escrita por Deus. Presbítero, onde é que está escrito isso? Salmo 139 diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. A tua biografia, quem escreve todos os dias é o autor, chamado Deus. Sim, esse autor que não esquece de colocar nenhum detalhe. Adorador, ele adora quando acaba-se a comida, ele adora quando tem comida. Adorador adora quando toda a família está contra, quando todos estão ao redor. Lembra de Jó? Jó era digno de ser chamado de um adorador, porque para ser adorador tem que ter algumas características. Qual, presbítero? Vou te falar agora algumas características de um adorador.
Primeiro lugar, um adorador ele tem que temer a Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente sabe que a gente não vai murmurar no meio da prova. Quando a gente teme a Deus, a gente sabe que o Senhor está no controle de quaisquer que seja a situação. Quando a gente teme a Deus, a gente sabe que infelizmente, muitos vão se levantar contra. Mas a gente tem convicção de que nos escolheu. Adorador tem caráter. E este caráter é o caráter de Deus. Adorador, ele se apega na graça de Deus, que quer dizer favor imerecido. Quando eu olho para Jó, quando Jó de uma hora para outra, ou melhor, quando Deus resolver ali provar, e do lar dele saíram 10 caixões. E quando ele pensara que estava acabado, ou quando alguém pensava que todas as notícias erradas já tinham cessado, Jó perde a saúde, fica debilitado da saúde. Jó perde toda a sua riqueza que com muito suor ele trabalhou para adquirir. E quando pensávamos que tudo estava ainda a se acabar, Jó é julgado pelos seus amigos. Sua esposa chega para ele e diz: tu ainda estás com Deus? Depois de tudo isso que a gente tem passado? Mas Deus é espírito. E importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Ou você adora, ou não adora. Ou você é crente, cristão, lavado e remido do sangue de Jesus, ou não é. Faz-me lembrar de tantas coisas que tem passado na tua mente agora. Lembra naquela hora que alguém pôs o dedo na tua cara e disse que você não serviria para ser crente? Lembra naquele dia que de repente alguém da tua família, o Senhor fez com que descesse à sepultura alguém que você muito era apegado? Lembra daquele momento em que você confiara tanto em alguém e de repente alguém te traiu de uma forma tão banal? Lembra naquele dia que você viu aquela tragédia? E em tudo isso que você passou, você continuou a adorar a Deus. Pois bem, é a tua biografia. Eu estou falando da tua história. E enquanto eu falo, eu sei que lágrimas rolam do teu olhar. Enquanto eu falo, eu sei que muitas coisas passam na tua mente. Momentos que alguém pensava que você nunca ia pensar em passar. Mas você passou. Você é digno de ser chamado de uma adoradora, de um adorador. Você venceu toda a insegurança, toda a dúvida que alguém tinha. Desde aquele dia em que você assim proclamara ou disse para todo mundo ouvir que Jesus seria o condutor da tua vida. A Bíblia diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Adorador, para você chegar até onde você chegou e para ter a experiência que hoje você tem com Deus, você precisou de abdicar de tantas coisas. Você precisou deixar tantas coisas de lado. Precisou deixar o orgulho. Precisou perdoar muita gente. Precisou também ser perdoado por muitas pessoas, porque você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Mas acima de tudo, a certeza de que Deus ele tem todo o poder de te dar a vitória e de provar-te na hora da vitória. De que Deus tem todo o poder de saber se tu tens ou não comunhão com Ele. Porque quantos diz, questionam ou adoram, mas poucos vivem esta palavra. Adorador, ele adora. Quando abre o armário, não tem nada para comer e muitas vezes não tem nenhuma porta de emprego, mas ele tem aquela convicção de que fiel é o que o chamou. Adorador ou adoradora, ele olha e muitas vezes, mesmo injustiçado, vão jogá-los na fornalha ardente. E alguém até pergunta: você é adorador mesmo? Você é adoradora mesmo? E a única coisa que você responde é com os joelhos dobrados, com a certeza de que fiel é o que te chamou, com
com a certeza de que o que Deus te prometeu, Ele não vai te abandonar. Deus nunca deixa adorador na mão. Adorador não tem credencial. Adorador, ele não tem oportunidades muitas vezes dentro de um ministério, porque ele é adorador. Adorador, quem aviva ele mesmo é ele. Quando muitas vezes dentro do lar, bem triste, cabisbaixo, liga lá o som, coloca lá aquele hino no celular e começa a louvar. Quando de repente as lágrimas vai caindo de um olhar e a gente vai se sentindo meio que se renovando, as forças vão se renovando. Isso chama-se adorador. E isto, tudo que eu falei, é tudo que você já passou, tudo que você ainda irá passar, tudo que você até tem vontade. Você que não é evangélico, tem vontade de ser um adorador, mas até o inimigo tem colocado na tua mente dúvidas, a perguntar: como seria se eu estivesse hoje dentro de uma igreja louvando a Deus, independente de quem viesse tentar me matar os meus sonhos? Uma coisa eu te garanto: com Cristo é diferente. Com Cristo Ele sabe que a gente é fraco, mas Ele nos dá força. Com Cristo Ele sabe que muitas vezes a caneta de um adorador para escrever a sua biografia, as tintas se acabam, mas as cores do Espírito Santo nos faz a cada dia escrever uma nova história. Hoje, Deus está escrevendo uma nova história. Isaías 43:19, eis que eu farei uma coisa nova. A Bíblia também diz que eis que tudo se fez novo. Então, ergue a cabeça, adorador. Ergue a cabeça, adorador. Esta prova não vai te matar, porque você já passou por provas piores. Você já passou por percas piores. Você já vivenciou tantas coisas. Mas acima de tudo, você tem que saber e entender que existe um Deus que te ama. Existe um Deus que está cuidando da tua família. Existe um Deus que está escrevendo a tua história. E ainda que alguém muitas vezes não te compreenda, Deus sim te compreende. Deus te escolheu para ser diferente. Adorador é diferente, ele não tem credencial. Ele não tem guia de consagração, óleo não desce, ele somente é escolhido para ser adorador. É por isso que Jesus disse: olha, a hora vem em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, ou seja, ele quis dizer, existem falsos e verdadeiros adoradores. Porque é muito bom adorar a Deus quando a despensa está cheia. É muito bom adorar a Deus quando todos estão nos aplaudindo, quando nada se está se perdendo. Mas eu quero ver você adorar a Deus quando tudo estiver dando errado. Quando o mundo todo se virar contra você e te apontar e dizer que tu estás em pecado, mesmo você estando inocente. Saiba de uma coisa, adorador. A tua história hoje foi contada por Deus, porque Ele manda te dizer que Ele quer ver você louvar mais, porque Ele quer ver você adorá-lo mais na beleza da santidade dEle. E ainda que muitos não acreditarem nos teus sonhos, tem problema não. Ele é contigo. É por isso que Ele hoje manda te dizer: adoradora, adorador, eu te amo. Continua a me adorar, porque enquanto você me adora, eu quebro o arco do forte. Que Deus abençoe. Eu sou o presbítero Carlos Adriano. Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão de hoje. E que Deus possa estar abençoando a tua vida. Continueis orando pelo nosso ministério, pela nossa vida espiritual e por todos os sonhos que o Senhor tem colocado em nossos corações. Em nome de Jesus. Te convido a no dia 3 de outubro participar da campanha a qual o pastor Alex está promovendo. Amém? A campanha é uma bênção. Se você quiser saber mais informações acerca da campanha, procura lá o pastor Alex pelo fone 011 9 3018 0870. Tá bom? Procura lá, a campanha é uma bênção. Vão ser 7 dias de peleja, onde a qual Deus vai tratar com a tua alma, uma batalha espiritual vai ser travada. Procura lá o pastor Alex e ele vai te dar todas as informações.
No decorrer do próximo áudio eu vou dizer tudo direitinho como vai se passar essa campanha. Você quer lutar por tua vida espiritual? Então entra nesta, tá bom? E após a campanha do pastor Alex, vamos também começar a campanha que Deus colocar em nossos corações. Porque a gente costuma um ajudar ao outro. Então que Deus abençoe meu amigão, o pastor Alex, do Cafezinho com Jesus, que vai estar no mês de outubro ministrando lá na Bahia. Em nome de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus. E aí, este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Amém e amém, Jesus.